Salve, salve! Hoje, mais uma edição do Podes Crer. Dessa feita, um programa especial, pois vai transitar pelo fenômeno da cultura. Nosso convidado é alguém que vive o dia a dia a cultura. Não a cultura do Piauí, mas a cultura do Brasil e dos Brasis, como falam alguns. Já, depois da vinheta, o nosso convidado muito especial. Pois é, como eu disse, a gente tem hoje um convidado muito especial e vou anunciá-lo de um modo diferente do que fiz com outros. Vou fazer o anúncio com uma poesia. Cultura é raiz, é asa. Com ela, você voa, sobrevoa, mas também finca os pés no chão. É livro aberto, é teia, é relação. É povo inteiro sentado na sua própria expressão. É dança, é música, é arte, é teatro, é cinema, é tudo mais que você quer que queira que seja. É algo que transforma, é algo que modifica, mas é, sobretudo, algo que te dá identidade e faz você ser quem de fato você é. Salve, salve! Com isso abrimos e chamamos aqui para o nosso bate-papo Chagas Vale, um amigo querido. Seja bem-vindo, Chagas. Quem olha na minha cara já sabe de onde eu vim. Pela moldura do rosto e a pele de amendoim, só não conhece os verões que trago dentro de mim. A vida na minha terra, eu sempre cavei no meu chão, da raiz, da planta, ao caule, cavando a terra com a mão, eu aprendi matemática descaroçando algodão. Se bem que o pirão diário sempre me foi muito incerto. Desde o campo à cidade, miséria foi meu alfabeto. Lá eu vivia sem terra. Aqui, eu vivo sem teto. Com esses versos do poeta Salgado Maranhão, eu respondo poesia com poesia. Salve, salve! Muito bem. Bom, eu estou diante de dois grandes professores no dia do professor. Eu nunca me senti tão aluno como estou me sentindo agora, professor Damião. Questão de gênero da professora também, né? A Sônia Terra iria cobrar isso. Iria. Professor e professora. Bom, hoje a gente conversa aqui, como o Damião já anunciou, com Francisco das Chagas Bezerra do Vale, mais conhecido como Chagas Vale. A gente vai falar algumas coisas aqui do currículo, até porque, se a gente for falar tudo que esse homem sabe, fez, vive e faz, aí ia ser 2 horas aqui. Bom, o Chagas Vale, professor, ele é formado em música pela Federal do Piauí, tem especialização em História Cultural e também Gestão Cultural e Economia Criativa pela PUC do Rio. Tem 2 CDs gravados e um DVD, já apresentou programa em televisão, é pesquisador da cultura popular, educador, diretor, né, da companhia Calunga de Teatro de Bonecos, ainda firme, né, Chagas? Sim. Muito bem. Essa Calunga, essa companhia, eu acho que tem quase 40 anos já. 35. Né? 35, pronto. E ele já levou o trabalho dele para apresentar em Portugal, Espanha, Holanda, França, Alemanha, Argentina, Paraguai, México, e aí vai. É um artista internacional. Desde 2016, ele realiza um festival internacional de bonecos aqui no Piauí. Inclusive, eu não quero esquecer, porque eu quero falar, né, de quais países já vieram representantes para o teu festival. E já contemplando aí um público de mais de 60 mil espectadores aí nessas edições. Ele foi da Fundação Cultural, não é isso? Fundac. Da Fundac. Da Secult agora. Da Secult, exato. E ele participou aí da implementação, por exemplo, do Festival de Cultura de Oeiras, Festival da Rebeca, ou melhor, da Rabeca, e também o Festival de Cantos do Piauí. Mas vamos conhecer um pouquinho do menino Chagas? Vamos lá. Nascido onde, Chagas? Eu nasci em Joca Marques, era Mocambinho na época, município de Luzilândia. Na época era município de Luzilândia. Filho do seu Noé, barbeiro, lavrador e barbeiro, da dona Ceci, uma dona de casa habilidosa, que costurava também, fazia flores.
Da minha mãe, herdei o gosto pela arte, ela cantava muito, me botava para cantar, balançando a rede. Todas as vezes a mamãe passava 1 hora cantando para mim. Que coisa boa. E no primeiro casamento da minha mãe, ela teve 2 filhos. E aí, no intervalo, ela viveu 1 ano com um sanfoneiro que apareceu e depois desapareceu. E esse sanfoneiro trouxe para minha mãe uma vida cultural muito agitada. Ela aprendeu muitas músicas com ele. Você já era nascido? Não, não. Eu sou do 3º casamento Sim. da minha mãe. E aí nasceu somente eu. E nasci e me criei ouvindo as toadas, as loas dos pescadores contando mentira na beira do rio Parnaíba. E pescador mente. Não, inventa. É o ficcionista que não cobra direito autoral. Vendo os bumbas, meu boi, tambor de crioula, vendo a zumbanda no salão de macumba do meu tio Antônio, lá na Unha de Gato, ouvindo Severino Amâncio e Bilozinho, 2 cantadores cantando, inclusive na minha casa, de vez em quando meu pai levava-os para fazer cantoria. Aprendi a ler basicamente na literatura de cordel, lendo Coco e Verde Melancia, Triste Sorte de Jovelina, Rosa Munda, Pavão Misterioso, esses cordéis famosos, tudo eu sabia de cor. Tem cordéis ainda que eu sei do primeiro à última estrofe. Então, fui criado jogando bola na várzea, na lagoa, no meio da rua, empinando papagaio, roubando fruta no quintal dos outros. Não era dos vizinhos, era do Denox. Lá Denox, os 2 Sim. grandes projetos no Piauí era Luzilândia, que era o projeto Lagoas, e Caldeirão, em Piripiri. Então, de uma grande terra que o Denox tomou das pessoas, na verdade, né, indenizou a um preço de graça, e a gente invadiu os sítios do Denox lá para roubar manga, para jogar bola nos campos de futebol que tinha lá. Bom demais. Então tive uma infância feliz. E fico feliz, e vou dizer isso, e não tenho o menor medo de errar. Fico feliz porque na época da minha infância não tinha televisão e nem tinha celular. É verdade. Se tivesse, eu poderia ter outros conhecimentos, mas eu não teria vivido o que vivi. Não teria tido a experiência. As experiências. Né? A experiência De que inventar você brinquedos, de fazer minhas pipas, meus carrinhos feitos de lata, de madeira. muito de isso. ficar inventando coisas. Essa sua geração resguardada A nossa, das né? diferenças. Eu e ele. É a nossa, é a É nossa. É a nossa. Era a época em que a gente carregava, por exemplo, cambo, essa é uma expressão comum, de lata d'água. Sim. Você botava água nas costas, numa vara, 2 latas, e você tinha que ter o jeito para não derramar aquela água. Você fazia aqueles carrinhos com roda de Madeira mesmo. madeira. Sim. Normalmente era cajá. Você que era pegava mais uma, fácil, pegava uma né? forquilha grande lá para botar no eixo, botava aqui no ombro, eu vi muito isso. E botava uma lata ainda, Uma ainda lata era pendurada. utilitário. É, a lata pendurada, Eu com tinha água. um que a gente ia pra lagoa, mamãe ia lavar roupa, não tinha água encanada em Luzilândia, na nossa rua. Então a mamãe ia lavar roupa na lagoa, que era na nossa rua, descendo assim uns 600 metros. E eu levava um carrinho daqueles para trazer uma lata d'água e ainda botava uma cruzinha aqui, que era a direção. Chagas e professor, eu vi tanto para pegar água na cacimba, no riacho, como em algumas regiões, né, algumas propriedades que não tinha riacho, no poço também, né? Puxando aqui no carretel, com aquela velha pedrazinha. Na gangorra também, que A era velha aquela... pedra do lado aqui da lata, que é para quando a lata batesse, ela já afundar Tinha uma rápido. brincadeirinha que as pessoas corriam umas atrás das outras, que era guerra, guerrou, quem partiu ficou. Olha, Mas Daniel, era essa uma história época de muito ficar bacana. correndo atrás dos outros, eu não brinquei disso. Chagas, Mas me eu diz uma brinquei, coisa. É brincadeira. Chagas, É brincadeira. você disse que do casamento do terceiro você é o único filho. Você Sou. lembra dos seus outros irmãos? Nome, tudo? São quantos? Claro, são só 2. A minha irmã, Edivani, mora aqui, trabalha na CESAP. E meu irmão, Valdeci, que é mais velho, tem 64 anos. Não, 66 anos e é o rabequeiro mais conhecido aqui de Teresina, chamado Valdeci da Rabeca. Ele constrói os instrumentos, entendeu? Já foi regente da Orquestra de Rabecas de Bom Jesus. Somente esse ano, não sei se ele vai ou foi no festival. Mas desde o primeiro festival, que foi em 2008, que o Valdeci participa desse evento lá em Bom Jesus e toca rabeca. Você toca tem comigo. filhos? Tenho 2 filhos, a Zaira e o Juan. A Zaira, ela é gastrônoma, tem um mestrado agora em etno... Ai, meu Deus do céu, o nome é tão complicado. Em suma, ela fez um mestrado no Rio Grande do Sul, que é a harmonização dos vinhos
dos vinhos do Rio Grande do Sul com a comida nordestina. Boa. Uma buchada com a panelada, É um com o equilíbrio sarapatel. aí. É equilíbrio, né? Até porque o vinho só combina com caviar, ela fez essa combinação. E a única mulher negra que tem esse mestrado nesse sentido, e já foi até dar palestra na Ilha das Canárias dentro desse tema. E o meu filho é engenheiro, com mestrado em engenharia aeroespacial, e é professor do IFP de Imperatriz. Muito e a bem. Zaira é professora do IFP de Pedro II. Eu vou abrir um parênteses aqui, mandar um abraço para o encaminhados. Regis, lá da Sanvino, né? Aqui em Teresina, que ele me falou uma coisa interessante. Ele é um dos caras que eu gosto de conversar, que ele entende muito de vinho, mas é muito simples no jeito de falar. César, é o seguinte, o vinho combina com o que você quiser comer. A harmonização é sua. Se o cara vai tomar um vinho de R$ 1.000 comendo de panelada, ótimo. Se ele gosta, é a harmonização dele. Eu achei isso interessante. Rapaz, eu acho que é mais ou menos isso. Olha, Concordo, Você não, eu quero- não, eu só posso tomar esse vinho se for comendo isso. Eu quero aproveitar essa fala sua, porque você citou uma coisa muito importante, que é, você tem 2 filhos, um é engenheiro, fez um mestrado e é professor do Instituto Federal. A outra filha também, com mestrado, professora do Instituto Federal. O que é que eu quero trazer de importante nisso? Hoje, um dos grandes debates que o mundo inteiro está fazendo é uma análise de 2 conceitos de desigualdade. Existe um conceito chamado desigualdade justa, e a gente vai falar disso aqui, e a desigualdade injusta. O que é que isso tem de extraordinário? E aí eu quero falar disso porque a nossa conversa aqui é sobre cultura, é sobre transformação, é sobre comportamento, é sobre experiência, é sobre vida. E hoje, no Dia do Professor, você dizer que conseguiu preparar 2 filhos que são professores do Instituto Federal, e aí eu quero mandar um abraço para o professor Paulo Borges, que amanhã vai estar aqui conosco, que é o diretor do Instituto Federal, falando da importância dessa grande instituição de ensino na vida das pessoas, sobretudo das pessoas mais pobres que procuram cursos técnicos para transformar a sua vida. Então, César e Chagas, falar de educação, falar de pessoas que conseguiram, a partir da escolarização, da formação, do incremento intelectual, furar a bolha e viver melhor. Isso é fantástico. Parabenizo a você e a sua esposa por terem conseguido esse feito. Parabenizo seus filhos por terem trilhado esse caminho. E aqui parabenizo a todos os professores do Piauí, do Brasil e do mundo que conseguem transformar a vida das pessoas pelo conhecimento para melhor. É por isso que nós Pode Crer, Chagas, está muito feliz com você aqui e aposto até que vai ser um dos melhores programas que a gente já fez aqui, em que pese os outros terem sido muito bons. Esse é o podcast do conhecimento, Pode Crer. É isso. Muito bacana. bem. Professor, parabéns pelo seu dia, já aproveitando aí sua Parabéns, fala. Chagas. Parabéns, Chagas. Obrigado, também. obrigado. Chagas, Parabéns Aproveita também. aí e fala da nossa rede social. Você não falou ainda. Não, é O que porque que houve você com não me perguntou hoje das nossas redes sociais. Eu pensei que... Não, para quem está acompanhando a gente, olha, pessoal, é importante você deixar aí o seu like ou o seu joinha, né? Que significa que você gostou do nosso conteúdo. Isso nos ajuda muito, né? A rede entrega mais, né? Para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E você tem o sininho aí onde você pode ativar para você receber as notificações. Tem uma opção que deixa o sininho escuro, pretinho, que aí você recebe todas as notificações. Assim que a gente publicar alguma coisa, você já recebe aí avisando. Ô Chagas, vamos lá, eu ainda quero voltar para o menino Chagas. E aí, quando você saiu de Esperantina para... Luzilândia. Desculpa, de Luzilândia para vir para Teresina? Eu tinha 17 anos e em Luzilândia aconteceu o seguinte, a última série que a gente tinha era a 8ª série. Sim. Só tinha até o ginásio, É né? o antigo ginásio. Ginásio. Aí depois Oitava tinha série. mais 3 anos que era o científico. Primeiro, segundo e terceiro. Segundo grau. Em Luzilândia Segundo não grau. tinha. Em Luzilândia não tinha. Então, todo mundo que queria estudar tinha que ir embora. Ou vinha para Teresina ou para outro local. 2 anos antes de acontecer, o doutor Ismar Marques, que era o prefeito na época, Conhecido, instituiu o ensino médio lá com uma formação em agropecuária. Era um curso técnico em agropecuária. Eu sou técnico agrícola, eu. Pronto. Só que no ensino médio.
Pronto. E aí eu fiz ainda o primeiro ano de agropecuária, entendeu? Mas não era o que eu queria. Eu queria outras coisas. Então a minha irmã, que morava no Rio de Janeiro, veio para Teresina. Aí tinha para onde vir. Antes, no ano anterior, eu queria vir para a casa do estudante. Meu pai disse, não vai, você vai sofrer. Mas eu queria ter passado por isso. Não morre. Pelo contrário, você adquire experiência. Alguns amigos meus vieram e seguiram. Eu vou dar um exemplo, me permita, o professor Noga Cardoso. Sim, o Noga. Professor de Química, meu amigo pessoal, foi reitor da Universidade Estadual, secretário de Educação na gestão do ex-prefeito doutor Pessoa, morou na casa do estudante. Muita gente boa. Então eu não pude vir, meu pai não deixou, no ano seguinte eu vim. E aí tinha que conciliar trabalho com estudo, fui trabalhar no Armazém Paraíba, e perdi alguns anos de estudo, que eu não consegui passar no vestibular nos primeiros anos que eu estava aqui. No antigo Instituto Elias Torres, eu concluí o meu ensino médio e passei para a música. Eu cheguei em 83, só consegui entrar na universidade em 88. Né? Aí passei para o curso de música. E aí minha vida começou a mudar. Não digo financeiramente, mas caminhos começaram... Horizontes começaram a se abrir. E depois casei com a Francisca e constituímos uma família. Mas assim, daqui já é outro capítulo, né? Sim, voltando. A música, a arte já era o que você queria. A música já estava em mim, porque além da musicalidade herdada pela minha mãe, que ela cantava sempre, o meu irmão, o Valdeci, aí da menino começou a tocar violão. Você toca também? Toco, sim. Mas você não trouxe um violão para cá, né? Próximo programa. Você vai trazer. Então, o meu irmão começou a tocar violão, participando de um grupo de igreja, da igreja católica, né? E logo em seguida ele vai embora para São Luís. E eu queria aprender a tocar violão também. Meu pai disse, não, você não vai aprender a tocar violão, porque quem toca violão bebe cachaça. Aí eu disse, papai, eu posso até vir beber cachaça algum dia, mas não pelo violão. Aí ele, tudo bem. Aí eu pedi que ele comprasse o violão para mim, ele disse que não comprava. Meu pai não era radical, mas nesse momento ele se preocupava porque havia um primo nosso, que muito jovenzinho, era o violão no ombro, de bar em bar, bebendo cachaça, e meu pai, não quero Chaguinha. Assim. Se tinha muitos desses exemplos naquela época. Mas aí eu entrei no grupo de jovens da igreja, até a contragosto, porque era o horário que eu jogava bola, e era o horário das reuniões, eu tive que optar. Deixar de jogar bola naquele dia para ir para as reuniões do grupo de jovens, porque lá tinha um violão que eu poderia levar para casa. O violão preto que passou nas mãos de muita gente. Esse violão merece uma homenagem. Que muita gente foi educado por esse violão preto da Igreja Católica de Luzilândia. E aí peguei o violão, sem professor, sem nada, só com as revistinhas e tal. E aí comecei os primeiros acordes, comecei a tocar e cantar. Já era razoavelmente afinado, cantava junto com a melodia do violão. E quando eu cheguei em Teresina, eu fui estudar música na Escola de Música de Teresina, que ficava na Coelho de Resende. Meu professor foi Aurélio Mello, meu primeiro professor de violão, né? E pronto, e daí as coisas começaram a ir acontecendo devagarzinho, conhecendo gente. Como é que apareceu na sua vida essa questão dos bonecos? Porque quando se fala nisso, marionete, fantoche, me remete muito também a uma cultura circense, né? Tudo a ver. Não tem? Tudo a ver. Não tem a ver. Então, assim, como foi isso? Despertou? Chegando em casa agora, eu vou corrigir um texto que eu fiz e enviei para uma revista Mamulengo, que é de tiragem nacional, e que eu sou um dos editores agora dessa tiragem. Eu, uma moça de Brasília e o de Minas Gerais. Pela ABTB. Que é um tipo de trabalho com bonecos, né? O Mamulengo. Mamulengo é um boneco. Que é pela ABTB, Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. Fui convidado para fazer isso e escrevi um texto falando sobre o teatro de bonecos do Piauí. E no texto fala o seguinte: jogando bola na minha rua João Carvalho, pequenininho, aparece um homem vestido com a roupa toda colorida com um funil de lata. Mata 7, não acredito. Não. Um funil de lata na boca, que depois eu vi saber que o nome desse funil era megafone. De lata, só de lata o funil. Hoje tem espetáculo! Hoje grande cacimirada na casa do seu João Pernambuco. E aquilo amplificava a voz, a gente parou de jogar bola e ele passou... Dava um eco diferente. Dava um eco diferente, amplificava realmente. Amplificava. Aí, grande cacimirada. Teatro de bonecos, para mim, eu já vim conhecer esse termo aqui em Teresina. Para nós, era teatro de bonecos, era cacimirada, que é o Cassimiro Coco, que é o principal personagem. Então vamos ver uma cacimirada, vamos ver alguém botar Cassimiro Coco, vamos assistir um botador de Cassimiro Coco. Como o Rio Parnaíba foi, durante muitos anos, o principal canal de navegação do Piauí e do Maranhão,
Então, esses botadores de Casimiro Coco viajavam de Parnaíba a Santa Filomena em pequenos navios. Eu cheguei a ver ainda esses navios pequenos e atracando no Maranhão, no Piauí, nos portos. Luzilândia era um porto muito próspero, que inclusive chegou a ser chamado de Porto Alegre no início dos anos da década de 1900. Mudou o nome porque cartas que era para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vinham para Porto Alegre, no Piauí. Botaram o nome para Joaquim Távora, voltou a ser Porto Alegre novamente, insistiram nesse Porto Alegre por conta do cais, dos navios, dos barcos que atracavam, aí terminou virando Luzilândia, terra de Luzia. Então, em Luzilândia, eu vi os 3 primeiros botadores de Casimiro Coco, inclusive esse. E aquilo ficou na minha cabeça. Que coisa linda. A primeira apresentação que eu vi, e eu vejo agora nos olhos das crianças quando me assistem pela primeira vez, um boneco simples de pano com a cabeça de papel machê, na época era madeira, mulungu, e encanta, e as crianças respondem como se fosse um ser de carne e osso e dente. Porque o boneco encarna o espírito, um espírito que o Hermínio Borba, é um pernambucano, fala de um livro chamado O Espírito e a Fisionomia do Mamulengo, onde ele diz que aquele pedaço de madeira, quando ganha ânima, quando é animado, quando ganha vida, tem um espírito ali dentro que o anima, né? Que é o próprio braço do animador. E pronto, mas essas apresentações ficaram na minha cabeça, ficaram ali, guardadas nos meus suportes de memória. Em 1983, eu vim para Teresina. Eu morava no Monte Castelo. Do Monte Castelo, eu ia para a rodoviária, ali na Lucaia, de bicicleta, só para ver as pessoas que vinham de Luzilândia. Tanta era a saudade que eu tinha da minha cidade, que eu ia para lá. 9 horas da manhã, eu cheguei aqui em fevereiro, comecei a trabalhar em junho. Então, de fevereiro a junho, eu ficava todo dia, eu ia para a rodoviária. E aí, eu vi fulano. Aí tinha de vezes que o ônibus parava, não tinha ninguém. Era o WhatsApp da época, né? Tu ia para lá para saber como é que estava a cidade, as pessoas. Ali, perto da Praça do Relógio, da Vermelha, tinha uma casinha com uma porta assim, redonda em cima e embaixo, oval, com uma porta de madeira toda incrustada de travas, de pregos, machetado. E aí eu parei, tinha um senhor pintando uns desenhos assim. Era o Nonato Oliveira. Nonato. Aí eu, oi, tudo bom? Aí eu passei, eu ia mais para ver o Nonato pintando do que para a rodoviária. Aí, mais ou menos no 3º ou 4º dia, o Nonato olhou para mim: você gosta de pintura? Eu gosto. Realmente eu desenhava. Na época eu parei, mas eu desenhava. Estou mais na escultura dos bonecos, né? Inclusive, estou fazendo uns bonecos agora para São João do Arraial, para um grupo de reisados, São João do Piauí. Ema, Burrinha, Jaraguá, Boi, são bonecos grandes. E aí o Nonato, entre. Ah, meu amigo, aquele para mim foi um convite maravilhoso. Entrei na casa dele, fiquei quietinho ali. Aí tinha um touro. Aí eu disse: você quer de gesso? Não, papel machê. E o que é papel machê? Aí ele disse: você não sabe? Vem aqui. Aí foi até o fundo do quintal dele, tinha um balde grande. Ele levantou a tampa. Com água. Só lodo, em cima só tinha lodo. Aí ele tirou o lodo assim, era papel de jornal. Papel machê é esse papel aqui, de jornal, apodrecido. Depois eu esbagaço ele na mão. Depois tá bem esbagaçado, farinhado, eu coo ele, esfarinho de novo, jogo o grude dentro, amasso, ele fica tipo um barro. Aí eu posso modelar em cima de qualquer coisa. O grude feito com a goma, com a goma. Com a goma. Quando seca, ele fica duro, tipo madeira. Aí eu cheguei em casa, botei um jornal velho que tinha lá. 3 dias depois eu cheguei com as peças lá para ele. E aqui ele: você leva jeito. Agora a massa tá mal feita ainda, poderia ter amassado melhor e tal. Vou lhe dar um livro. Aí ele me deu um livro de 3 autoras, uma eu ainda lembro o nome dela, chamada Dudu Barreto Leite. E lá tinha como fazer teatro de bonecos com papel machê. Cheguei lá em casa, comecei a fazer os bonecos, né? Só um parêntese. Essa Dudu Barreto Leite, ela é do ABC Paulista. Em Luzilândia tem um senhor chamado Valdecírio Teles Veras, que se casou com uma portuguesa, Dalila Teles Veras, que já veio muito aqui, é amiga do Cineas, de muita gente, a poetisa da Ilha da Madeira. Ela tem lá uma livraria chamada Alfarrábio, né? Alfarrábio. E é amiga da Dudu Barreto Leite, aquela lá do livro, do passado. Em 1997, eu lancei um CD infantil chamado Coração de Mamulengo, com músicas infantis para crianças. A Dalila me compra 10 exemplares, entrega um para a Dudu Barreto Leite. Um ano depois, em Luzilândia, que ela vinha sempre passar as férias em Luzilândia, a gente fazia uma semana de arte lá, ela me entrega dentro do... Dudu quer te ver. Não. Ela me entrega um envelope assim com uma matéria do jornal da Tribuna Literária de Santo André.
essa matéria dizia: um trabalho que deveria estar em todas as salas de aula do Brasil. O CD de Chagas Vale, dedicado ao mundo pleno das crianças, e ela desce altos elogios para o meu trabalho. Cara, e no final que diz: massa. deveria Muito estar. bom. Aí o camarada, isso o quê? Isso são 83, 97, isso aí são mais de 10 anos, 12, 13 anos depois de eu ter contato com esse. Aí eu falei: Dalila, diga para ela que eu fiz um trabalho baseado num livro dela. que ela escreveu. Entendeu? Que legal. Então, só voltando. Aí, pro teatro de bonecos. Tudo bem, comecei a fazer os bonecos, mas não me empolguei. Eu ouvi um filme na televisão chamado Lili. É um filme lindo que mostra um veterano de guerra amargurado que tem na sua mão um chacal, na outra mão um crocodilo. São 2 bonecos num parque de diversão. E tem personalidades bem distintas, né? E aí uma menina chamada Lili contracena com esses bonecos. O filme trata disso. É lindo o filme. E quando eu vi isso, aí eu disse: é isso que eu quero para minha vida. Vou fazer teatro de bonecos. Decidi naquele momento. Até então, os bonecos que eu tinha feito pelo livro da Dudu Barreto Leite, eu queria fazer muito, porque eu sempre fui curioso de querer fazer muitas coisas. Mas nesse momento eu decidi. Decidiu ali. Aí fui até a Fundação Monsenhor Chaves. Aí disse: não, tem um fulano que fez um curso com não sei quem. Procurei os que fazia teatro de boneco aqui, não encontrei firmeza em ninguém. Até que em 1988, chega num caminhão ali, eu vi num caminhão, quando a gente fazia aquelas famosas paradas pela CUT, greve geral, 1º de maio, que parava. Não sei se você lembra disso, César, mas nesse período parava, a cidade parava mesmo. Esse caminhão foi na Praça Pedro II? Na Pedro II. Na P2. Tinha um cara lá com um boneco ventríloco, o Afonso Miguel. Não sei se você lembra do Afonso Miguel. Sei quem é. Aí quando eu fiquei Afonso. encantado com aquilo. Eu nunca tinha visto o boneco ventríloco. Nem na TV, nem nada. Quando ele desceu, eu estava lá embaixo. Meu amigo, que boneco é esse? Eu quero ver ele. Cara, não sei o que, tá, botou charme. Em suma, ficamos amigos e passamos a trabalhar. E foi com ele que eu viajei para a Europa. Esses 5 países da Europa aí foi eu e Afonso Miguel que viajamos. Eu vou... Como ele é empolgado, como nós somos empolgados Sim. aqui com a conversa, faço questão de abrir um parênteses Amélia, para dizer o seguinte. por favor. Veja bem. Como é que a gente descobre que às vezes aquilo lá é a nossa praia? Aquilo que a gente vai fazer. Uhum. Você foi estudante do curso de agropecuária. Você acabou de citar isso. Eu, aluno da escola agrícola aqui em Teresina. 1981. Um professor chamado, que aliás eu queria render a esse professor e a todos que na época foram nossos professores, uma homenagem muito especial. O professor Vitorino não mais está entre nós, mas foi presidente do Flamengo. Vitorino. E o Vitorino criou lá pela primeira vez os chamados seminários. E ele e o professor Fernando, também de geografia, que também já faleceu. E aí, rapaz, a gente organizou os grupos dos seminários e eu fui um dos apresentadores do meu grupo. Foi naquele dia... Só me lembra federal esse negócio. Naquele evento, mas era ensino médio ainda. Meu amigo. Foi naquele dia, naquele evento, que eu descobri que eu queria ser professor. Porque eu fui falar do meu grupo e a gente tinha acertado que cada um falava, sei lá, 4, 5 minutos. Você falou meia hora. E eu falei, foi demais. Aí o cara disse assim, e foi fazendo pergunta, eu respondendo, perguntando, eu respondendo. Aí quando terminou, eu disse assim, caralho, isso é que eu tenho que fazer, é dar aula. É isso que eu descobriu. E foi aí que eu comecei. E você dizendo aí como é que você começou nesse mundo. Quem foi que me encantou, quem foi que me impactou no primeiro momento? Bom, vamos falar um pouquinho da cultura no Brasil, né? Porque assim, eu não vou entrar nem pela questão se a gente valoriza, né? Porque eu acho que quando eu vejo assim países mais desenvolvidos, né, dando o valor devido ao canto, né, aos corais, à pintura, enfim, né? E aquela música do Titãs que a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte, mas é uma coisa que anda longe, né, do poder aquisitivo hoje da grande maioria dos brasileiros. Ainda continua sendo difícil, eu não estou falando se é prazeroso, se é realizador, estou falando financeiramente, fazer com que as pessoas continuem. Viver de cultura. Continua, César. Tanto que aqui no Piauí a gente conta nos dedos das mãos quem vive exclusivamente de cultura. Quem vive exclusivamente de cultura.
Eu posso dizer que eu vivo exclusivamente de cultura. Porque, Então você é um dos que a gente conta na mão. Apesar, agora, vou só retirar. Eu tenho agora um cargo comissionado na SAF, entendeu? Mas isso, em relação ao tempo que eu tenho tido de lá para cá, eu vivo exclusivamente de cultura. Chagas, só para quem nos escuta e nos vê agora, SAF, o que é? Secretaria da Agricultura Familiar. Ok, beleza. Eu sou professor, mas sou professor de arte. Então, tem a ver com o que eu faço. No momento, eu sou diretor de espetáculos da Great School. Sim. Então, para lá eu monto festa junina. Agora estou montando um espetáculo de Páscoa, estou montando um espetáculo... Great é uma escola do bilíngue, Natal. né? Bilíngue, é. Sim. Estou montando agora o espetáculo de Natal. Então, assim, são poucas as pessoas. Alguns músicos vivem de música, assim, a orquestra, por exemplo, a orquestra sanfônica, a orquestra de Teresina, consegue, através de um salário que a prefeitura destina lá, inclusive está havendo até um questionamento agora com a orquestra de violões, Sim. que o prefeito quer cortar a verba, lá está havendo esse questionamento. Mas, em suma, no universo da quantidade macro de artistas que tem aqui nas suas várias áreas, Sim. suas várias áreas, são poucos os que vivem da sua arte. E só não lhe cortando, nos últimos anos, a partir da pandemia, por incrível que pareça, a partir da pandemia, quando surge a lei Aldir Blanc, isso melhora um pouquinho. E quando a lei Aldir Blanc começa a se tornar uma política sistemática, pública e sistemática, porque na Aldir Blanc, quando ela surgiu, ela foi por uma questão de salvar os artistas que estavam no momento pandêmico, né? E aí depois passa a acontecer a cada ano. Isso melhorou muito. Isso melhorou muito. Aqui no Piauí, vou dar nome às pessoas, porque é importante dar nome às pessoas. O Fábio Novo tem uma função, função que eu quero dizer, tem uma importância muito grande no CIEC. Porque o CIEC foi criado no governo Mão Santa, na época da Lourdes e do Osmar Júnior, que era para ser um projeto para ser muito legal. Só que o que acontece? Quando o CIEC foi criado, havia o mecenato e era para ter um fundo. Esse fundo seria, as empresas vão depositar naquele fundo, projetos que concorrem ao fundo vão ter o dinheiro, o Estado pega e nunca aconteceu. Foi sempre mecenato. Só como é que o mecenato acontecia? Eu chegava para o Damião, o artista que tem um projeto aprovado, Damião tem uma escola, eu disse, Damião, meu projeto é 100 mil reais. Aí você me dá os 100 mil, entretanto, você só vai deduzir dos impostos. 70. 30 você vai ter que entrar como contribuição do meu projeto. A maioria dos empresários não topavam. E começou, inclusive, César e Damião, a aparecer coisas terríveis. Tipo assim, já que eu dei esses nomes, eu vou dar ficticiamente agora. Artista tal, chega para o empresário, tudo bem. Eu te dou, mas depois tu me devolve. Eu te dou os 100 mil, mas depois esses 30 tu dá um jeito de me devolver, porque eu não vou te dar 30 mil de graça. Aí, o que o Fábio Novo fez para acabar com isso? A partir de agora é 100%. É 100%. Você me dá 100 mil para o meu projeto, você deduz 100% do... Aí o CIEC começou a acontecer. E é tanto que o CIEC hoje investe aí uma verba muito grande, muito alta. Chagas, e foi muito importante. E isso é importante, os editais são importantes. Eu vou fazer uma pergunta aqui, minha, mas eu acho que estou representando aqui muita gente nessa pergunta. Né? Pode parecer boba, simples, mas assim... A palavra cultura, isso é muito cultural, isso é a cultura do povo. E fala cultura contra... Enfim, o que é cultura? Quais os tipos de cultura? Como é que se pode dividir isso? A material, imaterial, enfim. Chagas, eu queria lhe pedir que pensasse na pergunta do César, mas articulasse com a que eu vou te fazer, porque elas são bem linkadas. Você, a gente percebe pela fala, pela expressividade, que não é um sujeito, um cidadão que faz cultura por fazer.
Você é um pesquisador, você estuda, você é professor. E gosta demais do que gosta. faz. Então, em razão disso, eu quero lhe fazer uma pergunta que é assim: qual é a ligação que você vê entre cultura, identidade e pertencimento? Como é que alguém se acha, se localiza, se identifica, expressa os seus valores e seus sentimentos a partir da cultura? Então, isso eu faço para você associar a pergunta que o César faz e a gente, então, abrir um diálogo aqui para todo mundo que nos escuta e nos vê participar também depois aí das redes sociais. Tá. Essa expressão cultura ela pode ser abordada em várias frentes, da antropologia, da filosofia, em suma, né? Não vou determinar conceitos aqui. Sim. Mas, assim, a cultura ela está presente na nossa vida no todo. Essa blusa que eu estou usando aqui é uma expressão de cultura. É uma expressão cultural. A cultura, muita gente confunde cultura com arte, com gêneros artísticos. É a próxima pergunta. A arte é a próxima pergunta. A arte é um braço da cultura. Porque a forma como você planta o milho, como você planta o arroz aqui no Piauí. E cultura tem a ver com agricultura também. Tem cultura também. A forma como você planta o arroz aqui no Piauí, que a gente planta no seco. Na China, na Coreia, eles plantam dentro d'água. O papai dizia para mim assim: amanhã vai chover, olhando para a lua. Tem um círculo de lua, tem um círculo de sol. Então, esses conhecimentos são culturais. E as pessoas vão repassando de geração em geração, de forma oral ou de forma escrita. As crenças também são as crenças, as leis de um determinado culinária, local. Tudo é cultura. Tudo é cultura. É muito raro você retirar alguma coisa que você possa dizer que isso não é cultura. Eu vou chamar aqui para esse papo uma figura espetacular chamada Darcy Ribeiro. Eu assisti em São Paulo uma palestra de Darcy Ribeiro, onde ele tratava de cultura naquele livro O Povo Brasileiro. E o Darcy saiu da frente do palco, abriu a janela e disse assim: olhem ali fora. Tudo que está ali fora, que não foi feito pelo homem, olha lá, é natural. Aquilo que foi feito pelo homem é cultura. Aí ele bateu. Esse microfone aqui é produção cultural. É arte, é tecnologia. Bateu no quadro. Esse quadro aqui. Então, a cultura é tudo isso. Tudo isso. Tudo isso é a cultura. Como eu havia falado que era difícil viver de arte, e até citei país desenvolvido, que aí vem a questão cultural, né? Por isso a pergunta o que é cultura, para ver agora o que é arte e como é que está relacionado arte e cultura. Antes disso, vou tratar aqui da pergunta do Damião, identidade e pertencimento, né? São duas palavras que podem parecer bem próximas, às vezes pode se distanciar também, dependendo do ponto de vista onde você está. Para mim, identidade é aquilo que você vê no outro ou vê em si e você relaciona com algo. Por exemplo, tratando de identidades artísticas, por exemplo, você vê alguém vestido de gibão de couro lá na Itália, você vai saber que aquilo não é da Itália. Sim. Aquele é nordestino, não é nem do Rio Grande do Sul. É a cultura. Porque o vaqueiro lá se veste de forma diferente, com uma bombacha, com outra forma. Entendeu? Isso é identidade. Pertencimento. Pertencimento, para mim, é aquilo que está intrínseco, que está ligado em mim, que eu vivo aquilo ali que me emociona. Por exemplo, você... eu posso dar um exemplo na culinária para mim. Na culinária. Cuscuz, ó. Pronto. Rapaz, Está intrínseco. Falei? Eu não trouxe o cuscuz para cá hoje, mas na próxima vai ter um cuscuz. Cuscuz com café. Rapaz, o negócio bom é cuscuz, amor. É bom demais. Então, isso é pertencimento. E, às vezes, a gente quer pertencer a um local. Ultimamente, hoje existe uma frase, que eu já vi até gente contestando, é a história do lugar de fala, né? Do lugar de fala. Você não pode falar pelo nordestino se você não for nordestino. Você não pode falar pelo negro se você não for negro. Eu discordo disso. Eu discordo disso. Acho que esse lugar de fala, se você tem a compreensão do que está falando, esse lugar de fala é seu também. Essa compreensão pode vir, inclusive, com uma convivência, que você teve uma experiência ali lado a lado. Eu não posso defender algo que seja intrínseco da mulher porque eu sou homem. Não. Aí me permita, é um certo extremismo na utilização da expressão. Por exemplo, eu fui diretor de escola. Durante um certo tempo, meu lugar de fala era a direção da escola. Isso. Eu não mais sou diretor, mas eu sou professor. Meu lugar de fala, em regra, é a sala de aula, porque eu sou professor.
Mas aí é que eu digo sempre, a gente não pode ter um ponto de vista, mas a vista de vários pontos. Exato. Por isso que a gente tem vários lugares de fala, não só. Mas é isso, continue, Chagas, por favor. Com relação à arte aí, ficou Tá. só para você fechar um pouquinho. Bom, a arte, ela vem desde a época das cavernas, né? Então, quando as pinturas rupestres já são as primeiras manifestações de arte, e hoje em dia há muitos questionamentos. Alguém disse que aquilo ali não foi feito para ser arte, era só uma forma de comunicação. Veio outro que disse que não era de comunicação. Era um aquilo, registro, né? Aquilo ali era um registro. Outro disse, não era um registro, aquilo ali era religioso. Era religioso. Sim. O homem fazia aquele animal sendo abatido porque ele achava que se ele desenhasse um mamute sendo abatido, ele estaria fazendo uma representação daquilo que de fato iria acontecer. Então, todos esses debates são bacanas, são bonitos, mas Interessante. ninguém tem certeza absoluta. Sim. Né? Claro, são análises. São teorias, Sim. são análises. O fato é que a arte vai encantando as pessoas, entendeu? A outra pergunta é, só é arte o que é belo? Não, tem coisas que você olha assim e diz, camarada, isso não é arte. Depende. Porque a arte ela é para provocar também. A arte ela é para lhe tirar também do... Por exemplo, no Teresina Shopping agora, está tendo uma exposição lá do Marcelo Evelyn, que é um piauiense que viaja o mundo Conheço todo. demais. E bem no centro foi feita uma instalação que são várias bonecas de plástico, um círculo de bonecas de plástico sentado. Tem gente que chega e diz, isso é arte. Isso não é arte. Né? Pode ser. O Marcel Duchamp, que é um francês do início do século passado... E a banana colada com um pedaço de fita na parede. Essa aí é clássica. Essa foi polêmica, né? Você lembra é. do que isso repercutiu no mundo todo. Para mim, eu sou arcaico, sou antiquado nesse ponto bem, até porque tem obras de arte que elas podem ter o seu papel enquanto questionável, mas aí vem um teórico da arte e descreve tanta coisa bonita sobre aquela banana ali que você fica, rapaz, pô, não é que é arte mesmo? César, aí O cara viaja tanto que a gente acaba nos convencendo. César ganha a gente no argumento. Não, César e Chagas, aí eu queria... Porque todos nós temos uma leitura, uma análise dessas coisas todas sobre aquilo que, de fato, representa para nós no nosso sentimento. Então, nessa conexão, eu queria trazer para você uma reflexão sobre a arte, a educação e uma criação de um senso crítico nas pessoas. Como é que a arte, enquanto expressão cultural, enquanto ramo da própria vida, pode levar a uma certa consciência crítica das pessoas, delas, do lugar delas e do papel delas na sociedade? Como é que você vê isso, essa conexão aí? Eu acho que esse é uma... A arte, ela é para quê? É uma pergunta. A arte é para quê? É só para a gente apreciar? É para a gente se indignar? É para a gente questionar? É para a gente aprender? Para que a arte? Acho que de Ela tudo um pouco. pode ser para tudo isso. De né? tudo um pouco. Para distrair. Para distrair, tirar o cara para daquela loucura que é o dia a para dia. esvanecer, né? É para tudo isso. A arte é para tudo isso. E nesse questionamento aí seu, a arte é um dos, eu acho que talvez seja um dos propósitos mais nobres da arte. Seja isso aí, seja criar em você um senso crítico. É tanto que em colégios que tem bons professores de arte, eles podem sim fazer com que através de boas peças de teatro, de boas músicas, boas poesias, boas telas. Quando eu digo boas aqui, eu não estou querendo dizer que existam ruins, mas aquelas que sejam selecionadas para cumprir aquele papel ali. Determinadas finalidades. Mas a arte é uma coisa muito subjetiva aqui. Posso já interromper? Já concluiu Sim, aí? sim. Por exemplo, eu gosto... Eu era criança, eu adorava assistir concertos para a juventude. E aí eu era zoado por isso. Mas eu sempre fui muito curioso. Gosto de ir ao museu. Eu sempre que vou a São Paulo, vou ao MASP e quero até... Ela está aqui, uma época que eu fui com uma ex-namorada, uma exposição fantástica, impressionismo. Aquele acervo é tranquilo. Depois eu conto um outro dia como eu consegui descer só pedindo a uma sala de restauração. Evidentemente eu não entrei na sala, fiquei olhando pelo vidro.
Eu disse que era do Piauí, a mulher insisti tanto, ela, tá bom, vamos, mas olha, 5 minutos, enfim. Mas voltando a essa coisa, poxa, tinha muita gente lá, Gauguin, Delacroix, sabe? Tinha uns caras bons pra caramba. E nos quadros, a primeira coisa que ela fazia era ler do que se tratava. E eu falei assim, eu digo, olha, eu não faço assim. Não me importa o que está ali agora. Eu quero saber o que é que esse quadro vai me causar, certo? E realmente, cara, tem uns quadros que te prendem, você fica vendo, olhando, e vai para um canto e vai para o outro. E eu acho assim, é a minha opinião. O artista, quando vai pintar um quadro, ele não está pensando em agradar. Ele não vai pintar um quadro pensando em vender. Tanto é que Gogol nunca vendeu, né, um quadro. Depois que morreu, hoje cada quadro dele vale uma pequena fortuna. Todo artista é assim? É Van Gogh. Desculpa, o Van Gogh. Todo artista é assim? Aqui teve uma coisa do Van Gogh muito bacana no shopping também, que eu fui ver aquela exposição, achei legal. É assim, como assim? Ele transmite o sentimento dele sem nenhuma preocupação se vai agradar tanto quem... Não, né? Não, tem artista que compõe para agradar, que pinta para agradar. Inclusive, os pintores que são pintores de arquitetos, chamados assim, eles não pintam... Mas primeiro para agradar a ele, né? Não, principalmente. Não, para agradar o cliente. Lógico, inclusive eles pintam para agradar o cliente. Não tem ali emoção estética, não tem essa coisa de que na busca da perfeição daquela técnica, não. O cliente quer um quadro mais ou menos assim, o arquiteto, eu quero um quadro mais ou menos assim, ele pinta aquilo ali para vender e pronto. Porque, inclusive, Chagas, aproveitando essa... Tem muitos assim, dentro do não dá para romantizar. Do ambiente capitalista, em que quase tudo é mercantilizado, ou se não tudo, para virar moeda, para virar rendimentos, para virar grana, e aí daí sucesso de quem faz aquilo, de fato a gente vê que muita gente faz para ganhar dinheiro mesmo. Tem um certo talento, tem uma certa competência, e tem alguém que quer financiar aquilo, financia, são as vontades que se juntam para dar resultado, grana, sucesso, fama para muita gente, não é? Do mesmo jeito na música, o que tem de bons artistas, de bons músicos que estudaram em conservatórios e fazem um tipo de música e imaginava fazer sucesso com a sua música e não consegue, cai no sertanejo. Cai em outros tipos de música que rima amor com dor, coração com pão, e pronto, e repete aquelas rimas difíceis de cara entender. Repete as mesmas melodias, mas são as que estão. E aí naquele momento, eu conheço gente assim que não está dando, aí ele vai para a igreja. Conheço gente, não vou dizer nomes aqui. Claro, a gente sabe. Vai para a igreja porque tem o público evangélico lá que gosta daquela... Falando dessa mesma nota, a sequência harmônica é muito a mesma. Se você escuta uma música sertaneja, e não é só música sertaneja, aquele pagode melódico também dos anos 90 também, dos anos 2000... Já tem uma sequência harmônica já que é sucesso, que é garantido. É tudo montado. Existe a fórmula. E hoje com a IA o negócio piora mais ainda. Tem gente que nem mais se compõe. IA... escreva uma letra para mim que fala isso, monte essa melodia, pronto, já que é mais terrível. Fala um pouquinho do teatro de boneco dele lá. Vamos lá. O meu teatro de bonecos, é isso? Do seu teatro de boneco. Você já tem umas figuras já que são famosas, né, no seu teatro. Tem, o teatro de São quantos personagens hoje você tem ao todo? São vários, porque são várias peças. Eu devo ter em torno de... Quantos bonecos? Entre 60 a 80 bonecos, mais ou menos, dos vários espetáculos, né? Sim. E tem outros que eu fiz que não é para espetáculo nenhum, eu fiz para exposição, eu fiz porque estava querendo fazer um boneco, eu fiz e deixei lá. Não é para espetáculo nenhum, mas é um espetáculo. Mas é um espetáculo. Qual é o seu estilo? Não é fantoche, é o ventríloco que pega o... Como é que chama ali? Na verdade, o teatro de bonecos... É o mamulengo seu. A gente chama de técnica, né? Não é estilo, é técnica, né? Existem várias técnicas. A marionete é aquele de fio. De cordinho. Inclusive, qual é a cidade do Brasil? Ela em Santa Catarina. Espírito Santo tem um festival anual fantástico. Eles ficam todos Gramado. De preto. Sim, vamos lá para as técnicas. No sul tem muita marionete, né? A técnica. O boneco de luva, que os argentinos chamam de guante, que o guante é luva, que você coloca na mão aqui, que a gente chama de fantoche, mas tradicionalmente no Nordeste chamamos de mamulengo. Tem o ventríloco, que é o Faniuca, que é o meu boneco mais conhecido, que você coloca aqui, que faz a interação com ele.
Tem bonecos de varetas também que ele manipula. Tem algumas varetas que você coloca ou nos pés, ou nas mãos, ou na cabeça. Entendi. Manipula ele aqui atrás. Tem os bonecos, os pipitiliano, que é os bonecos que você tem um ferro na cabeça dele e você manipula como uma marionete. Só que ao invés de ser fio, é um ferro. E esse arame você dá movimentos aos bonecos. Tem os bonecos de mesa ou de balcão, que é aquele boneco que 3 ou 4 pessoas seguram o boneco aqui. E fica embaixo, aqui atrás da mesa? Não, em cima da mesa. Ah, tá. E as pessoas ficam aqui aparente. Ficam aqui Entendi. junto com o boneco aqui. Entendi. Tem inclusive uns que as pessoas se vestem todo de preto. Para não ficar... Até a luva é de preto. Tem outros que as pessoas não querem se vestir de preto, querem aparecer mesmo. E manipulam o boneco aqui. As mãos. Tem os bonecos de Olinda, que são vestidos. Pessoas vestem. Você está fazendo agora bonecos nessa proporção também, grandes assim? Faço vários bonecos. Já fiz vários bonecos de Olinda. Tem um bloco de... Ficou mesmo boneco de Olinda, né? Porque... O modelo, né? Porque em Olinda foi que deu... Não foi criado em Olinda esses bonecos. Sim, mas foi aqui a notoriedade no Brasil foi Olinda que deu. Não existe nenhum outro lugar do mundo que tenha tanto esses bonecos quanto a Olinda. Olinda tem mais de 1000 bonecos daqueles que desfilam nos carnavais. Próximos projetos, Chagas. O próximo projeto que a gente está fazendo agora, na verdade, não é nenhum próximo, é um que a gente terminou de encerrar agora, mas que queremos dar continuidade, não é nenhum projeto novo. Nós encerramos agora, em 2015, eu fui vítima de um atentado. Eu lembro dessa história. Um assaltante entrou na minha casa e me desferiu 5 tiros de revólver 38 a 3 metros de distância. Não acertou nenhum. Acertou 4. Você é muito bom e o cara é muito ruim. Eu que sou muito bom. Você é muito bom, precisar continuar vivendo. Exatamente. E ele era muito ruim que ele é ruim. O cara não é ruim, não. Ele era bom também. Eu que sou melhor. Ele acertou 4 de 5, ele acertou 4. Mas acertou Ele errou. no do chão. Ele acertou, entrou aqui no meu braço, tem uma platina de 5 Tô furos. vendo aí. Tem outro aqui cicatriz. do lado, eu não vou tirar a blusa, porque senão em casa as mulheres vão correr pra vão cima ficar do... Tem um aqui, tem um outro que entrou no meu peito aqui. Rapaz, Só que a então- bala resvalou, ficou atrás da minha axila. Eu vi isso na TV, mas não achei que tinha sido tão sério. Moço, não. rapaz. E entrou um outro no meu dedo aqui. Entrou aqui e saiu aqui. Me deixou com esse dedo torto. Não posso nem dizer para a pessoa ir direto, que ele vai para a direita. É sério. Tava lá na frente do Karnak, a mulher, moça, onde fica o teatro? Eu disse, ali. A mulher ia voltando para o outro lado. Bom, esses caras correu, nunca foi pego, me levaram para o hospital, estou aqui. Mas nunca foi descoberta a causa? Não, era assalto. Era assalto. O cara já tinha matado outra pessoa, era um jovem de 19 anos, usuário de drogas. Já havia matado um outro num assalto também. Como não havia prova suficiente, o cara me mostrou, de fato era ele, mas não havia prova suficiente para incriminá-lo, ficou por lá mesmo. Assim, eu andando enfaixado pelas ruas, na época, e as pessoas dizem, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. Não é ser padre nem pastor, tenho certeza. Meses depois, eu ainda estava convalescendo, eu vi na televisão, na TV, assaltantes são presos vendendo drogas na porta de escola em Teresina. Pronto. É aí. Esse é o meu propósito. Tenho nas minhas mãos, literalmente, um elemento altamente comunicativo, como poucos. O teatro de bonecos é um grande comunicador. É um grande auxiliador da ação pedagógica. O teatro de bonecos, ele vende. E prende ele a atenção encanta, como ele poucos, prende. cara. É Então, impressionante. está aqui. Então, ao invés de levar agora para os espetáculos, para as escolas, espetáculos meramente lúdicos, vamos levar agora um que trate dessa questão, chamado A Arte Faz Sua Parte, o nome do projeto. Onde nós temos um espetáculo de bonecos focado nessa coisa da prevenção. Eu criei um cordel. Esse cordel, fui pesquisar cordel na internet, cordel sobre drogas. Aí tinha um cordel tal, o crack é não sei o quê, a cocaína, aquilo lá. Isso não prende a pessoa. Se eu vou fazer um cordel baseado nos cordéis que eu lia quando criança, uma história com começo, meio e fim. Aí imaginei uma cidade pequenininha, onde tudo era paz, tudo era tranquilidade, tinha uma igreja, nem delegacia tinha, porque não tinha crime. As crianças brincavam até 11 horas na porta de casa, correndo, brincando de se esconder, de cola, de pega-pega, de balacondê e tal. E as pessoas conversando, contando história na porta da porta de casa. E no dia seguinte todo mundo trabalhava, e as quitandas ficavam abertas, a pessoa gritava, dona Alvina, traga aqui, eu quero 1 quilo de açúcar. Aí que a mulher vinha para vender. Isso já existiu, Sim, rapaz. eu estou falando da minha infância, que era assim. E aí o Satanás, lá do trono da noite eterna, onde ele mora, lá nos Cafundó, não contente com isso, que o Satanás não gosta, apesar de ser uma invenção humana, ele não gosta da paz, né? Aí ele chama um assessor dele, diz, meu amigo,
Que merda é aquela? Que cidadezinha é aquela? Que coisa mais besta. Uma cidade que só tem paz, mulher não briga com o marido, não tem discussão nem de galinha. Vá lá, acaba esse negócio. O cabra se transforma numa cobra, vem pelas fendas dos vulcões e num buraco de esgoto ele surge na cidade, se transforma num senhor simpático, bonito. Aí, menino, vem aqui, já passando primeiro, olha, pega aqui pra você. O que é isso? É bombom? Não, isso aqui é um negocinho pra você cheirar, é bom. Esse outro aqui você fuma. Olha, e o que faz? Ah, tu vai ficar bem melhor, tu vai se sentir mais poderoso. E traga os teus amigos amanhã ou teu mais. E assim, dia a dia, ele foi distribuindo e dia a dia a clientela ia crescendo. Quando já tem uma boa clientela, ele recebe um WhatsApp, vem aqui, desce aqui no escritório. Ele desceu. Acabou a amostra grátis. Vamos para a fase 2. Agora você vai cobrar. Beleza. Ele voltou. Quando chegou lá, já estava uma fila enorme. Ele disse, negrada, tem um problema agora. Acabou. Não é mais de graça, é pago. Ah, mas era. Acabou. E como é que nós vamos fazer? Te vira, teu pai deve ter um relógio, vai na bolsa da tua mãe, vai na quitanda do vizinho, lá na gaveta, pega um celular daquela moça que vai passando na rua, te vira. Eu aceito celular, aceito relógio, aceito anel, qualquer coisa. Aí começou a desgraceira. Aí os pequenos furtos, na verdade. Começou a desgraceira. Aí a mulher começou a botar a culpa no marido, aí o marido começou a botar a culpa na mulher, por conta disso o marido foi beber, a mulher ficou desgostosa, traiu o marido com outro homem, começou a morte, a intriga, daqui a pouco era gente dormindo em cama. E esse é um enredo desse... Esse é o enredo do cordel. Do cordel. Tudo em versos. Sim. Tudo em versos. Mas já foi posto em prática a apresentação de bonecos também. Sim. Ok. Esse é o enredo do cordel. Aí chega Cassimiro Coco, que é o boneco principal do meu espetáculo. E Cassimiro Coco é um guerreiro de várias guerras, de várias paragens, e ele percebe naquela cidade que tem algo errado. E ele encontra com o senhor lá e trava uma batalha com ele. O monstro se transforma no... O Satã lá se transforma num monstro fenomenal, que é uma cobra enorme, né? E o Cassimiro Coco começa a lutar com ele, mas o Cassimiro Coco percebe que sozinho não vai conseguir, pede ajuda às outras pessoas. Nesse momento entra aí a questão de que as pessoas têm que ter ajuda. Tem que ser um trabalho colaborativo, tem que dar as mãos, entendeu? E aí todo mundo se reúne e juntos vencem o monstro, que volta para o confim do Caixa-Prego. Aí, mas Cassimiro Coco deixa o recado. Ele pode voltar. Nós vencemos uma batalha, mas a guerra continua. Então, todos juntos, sempre. E esse é o final do cordel. Aí tem o cordel, só concluindo. Tem o cordel, tem a exposição, tem o espetáculo. E no final tem um cientista social e especialista em direitos humanos que amarra tudo isso com uma palestra com as crianças. Legal. Já estamos passamos de 80 apresentações. Eu ia perguntar justamente a censura aí. Tu falou crianças, a partir de que idade esse teu espetáculo? Está focado a partir de 10 anos, mas outras crianças podem assistir que não tem problema. Só que o foco é porque é a partir dessa idade que começa dentro das escolas já aqueles murmuriozinhos de usa isso. Sim, claro. Você está falando que já são quantos espetáculos? São mais de 80. Nas escolas de Teresina, do Piauí? E do Piauí. Em 2016, que foi quando aconteceu isso comigo, a gente estreou, assim, de graça nas escolas, só montando espetáculos. João de Deus deu uma ajuda para a gente montar banners, material, livretos e tal. Depois o Lima deu um apoio também, classificamos no CIEC. O governador Wellington Dias comprou 50 apresentações através da Sem Drogas, viajamos várias cidades, e agora passamos ele na Paulo Gustavo, na Audi Blanc, que fizemos 8 apresentações. Então, você perguntou qual o novo projeto? Não queremos um novo projeto. O que a gente quer é que isso vire uma política de Estado, que a gente vá a todas as escolas, bairros, periferias. Você pode trabalhar isso tanto na rede pública, estadual, municipal, quanto na rede privada. Tudo. Em qualquer lugar. Inclusive, a partir desse enredo que você disse aí, o aluno que frequenta a rede privada, ele é, do ponto de vista financeiro, o cliente em potencial. Exatamente. Né? Diferentemente do aluno da escola pública, que é muito pobre, embora ele seja cliente, a gente sabe que é, mas em potencial... Um vai para o cocaína, outro para o crack. Drogas de níveis diferentes, de custo. E nós já tivemos respostas assim fantásticas. Depoimentos de pessoas, a gente colhe depoimentos de pessoas que são Chagas, isso que você está colocando aí, nós estamos falando hoje, repita, vou insistir nisso, porque a gente está falando do dia do professor. Ontem eu ministrei uma aula aqui na Universidade Estadual, e dos 12 alunos que estavam em sala, 9 já estão fazendo estágio nas escolas de Teresina. E um deles me disse uma coisa que me chamou a atenção, embora eu já soubesse, mas escancarou. Ele disse, olha, professor, eu estou numa sala de 7º ano, em que a maioria dos alunos não sabe
qual é a profissão do pai. O que o pai faz. E aí, menino de 7º ano, é um menino que tem o quê? 13 anos, a depender da situação, 14, 12. Então, assim, aí eu falei, aí vocês, professores, precisam ir além do exercício pedagógico de informar através das informações. O que você tem que fazer? Instigar esse menino. Meu filho, seu pai faz o quê? Onde é que você mora? Porque esse tipo de reflexão que o professor leva ao aluno faz com que o aluno leve para o pai. E esse processo ganha uma certa circularidade e sai daquela coisa cansada de passar informações e cobrar uma avaliação depois. A escola pode muito. Então é arte, educação, formação, transformação, que muda a vida das pessoas. Fora disso, eu vi um depoimento agora, dessa última edição que a gente fez. Eu já tinha ouvido isso de uma mulher lá em São João do Arraial. Ela, a diretora, disse assim, eu nunca tinha visto os meus alunos passarem 1 hora sentado, sem querer ir ao banheiro, sem conversar com um amigo do lado e sem querer ver o celular. É uma outra aula, é um outro tema, é outra dinâmica, é isso. E agora ouvimos um outro depoimento muito parecido com esse. Inclusive, estamos colocando a questão do celular também e das redes sociais também como uma droga. Como uma possível droga. O camarada lá que faz o amarramento, lá no final, no espetáculo, a gente coloca pincela. Ele está colocando isso como a rede social, como isso é vício. A gente se vicia. Tá, então, tudo que vicia é droga. Você falou que para esse espetáculo você escreveu quantos cordéis? Um cordel. Um cordel só. Um cordel. Editor, vai lançar? Não, esse cordel, esse material todo, ele é entregue. Além disso, nós temos... então ele já entrega. Ele entrega, todos os alunos recebem o cordel. E esse projeto não daria um livro? Dá um Você livro. Você está pensando isso? Porque assim, você já lançou um DVD, 2 CDs. Eu ia perguntar justamente por esse lado musical, mas eu acho que essa coisa da arte cênica, no caso seu, Dá um livro, que é teriteiro ou... Titeriteiro. Titeriteiro ou titereiro, né? Tanto Titereiro, faz. Isso dava um material bacana, cara, depois, não só para ficar como registro, mas como aprendizado também, como estudo. Sim, com certeza. Chagas, essa coisa que você está colocando aqui, em princípio, foi um projeto financiado. O ministro compra uma coisa aqui pelo MDS, um secretário compra ali. É possível fazer uma expansão disso pelas diferentes municipalidades, levar um projeto desse para uma rede municipal? Inclusive São João do Arraial já comprou. Eu estou te dizendo isso porque eu faço sim. assessoria pela Expertise, que é uma empresa nossa de formação e educação, em alguns municípios do Piauí e do Maranhão. E a gente pode, então, já que eu vou até anunciar isso aqui daqui a pouco, será o âncora do Pode Escrever Cultura, a gente pode, então, aqui eu estou colocando isso no ar mesmo, ao vivo, para todo mundo nos ver, nos ouvir e perceber que a gente tem um projeto. Quando eu montei esse Pode Escrever aqui, Charles, eu quero inclusive dizer isso, foi uma forma de devolver à sociedade civil bons debates, bons temas, com pessoas apropriadas sobre os temas que a gente propõe, para servir de canal de formação e não apenas de informação. Porque eu costumo dizer, e vou dizer aqui, inclusive, de modo muito firme, o que a gente aprende, seja numa escola, seja na rua, ou num bate-papo como esse, se for um aprendizado de qualidade, transforma para a melhor vida das pessoas, senão piora. E a gente aqui não quer piorar o que já é ruim, né? A gente quer... A educação transforma, né? Isso, e tem que transformar para melhor. Para melhor. E falando nessa questão da transformação, inclusive respondendo uma pergunta que você me fez agora sobre a arte na escola, a arte, a gente ministra, eu e a Thalita, minha companheira, a gente tem ministrado há 4 anos. A gente ministrava antes, mais esporadicamente, mas de 4 anos para cá, nós fizemos uma apresentação lá na... meu Deus do céu, a segunda vez que eu esqueço o nome, daquela organização de diretores de escolas, como é o nome? Que até Um time. Fizemos uma apresentação para um time. E a partir dessa apresentação, abriu um campo muito legal para a gente, que a gente tem feito. Formação de professores. No início do ano, eles precisam de formar os professores. E a gente tem oferecido 4 produtos muito bons. Um é contação de história. Fazer com que os professores saibam contar história. Porque um bom contador de história motiva o aluno a saber ler. E um aluno que quer ler
uma história, ele depois vai querer ler outras coisas também. É menos tempo no celular, é mais aprendizado e é mais cognição. Porque isso aí vai roubando da gente. O outro curso é teatro de bonecos. Teatro de bonecos como recurso didático. Não para substituir o professor, mas para fazer com que o professor tenha mais um recurso para deixar a aula mais alegre, mais animada, mais divertida. Dinâmica, prender a atenção do aluno. A outra é de instrumentos musicais feitos de bandinha, de sucata, para musicalização. E o outro de canto coral. Que a maioria dos colégios não tem professores de música. E a maioria dos professores não tem capacidade de fazer um coral. Não sabe como começar. Eu, inclusive, já cheguei a ver essa experiência. A professora, bora, começa a cantar, bora, começa. Aí não funciona desse jeito. Você tem que dar o comando, tem que bater o compasso, tem que... Isso é possível ensinar em poucas aulas até o mínimo desse conhecimento para fazer um coral, para fazer uma bandinha. Tem que saber se a pessoa tem ouvido para poder cantar, porque o primeiro teste que você faz é... Eu fico muito feliz com isso, porque, rapaz, a nossa escola, eu vou recuperar isso aqui, porque é o dia do professor de educação, o ProJuris foi, de fato, uma escola diferente. Na década de 90, a gente já tinha professor de música, você andou por lá, a gente tinha professor de arte, inclusive o nosso professor de música era o Aislan, sim, grande cantor, a gente tinha um coral, a gente criou o intervalo pop, que era o recreio clássico, a gente colocava músicas, a gente exercitava a democracia, porque cada dia da semana era um tipo de música escolhido por uma sala. Então, assim, é muito bacana isso. Eu não acredito em outra saída, meu caro Chagas, senão pela educação, pela formação, que a gente transforma a vida das pessoas para melhor. Não é, professor César? Exatamente. Estava lembrando aqui, quando falou de coral, de um cidadão que eu conheci, considerado ouvido absoluto, né? Você sabe do que se trata e é impressionante. Eu fiquei impressionado. O que é mesmo o ouvido absoluto? É quando você... É uma característica rara, inclusive, quando você define um tom em cima de qualquer som que você ouve. Você sabe dizer ali de uma buzina, se foi um ré sustenido, se foi um não sei o que com sétima. É incrível, cara. Isso aí é para galera fora da curva, né? Mas é uma condição rara, professor. Mas não é questão de estudo, não. Mas é tu sabe que o ouvido absoluto ou você nasce ou não nasce. Exatamente. É uma condição. Você não não tem treino para isso. Você pode treinar o seu ouvido para ter uma acuidade melhor. Musicalmente você pode treinar. Você pode treinar. Agora, para o ouvido absoluto, não. É uma condição que você nasce ou não nasce. E tem gente que tem ouvido absoluto e que nem é músico. Nem se interessou por música, mas tem essa capacidade. Ele, inclusive, eu estava do lado de um amigo e digo, é verdade ou é só lorota dele? Ele, não, César, é verdade. Pode conferir, pode chamar. Cara, incrível. Chagas, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, que eu espero, aqui é um espero de quem tem esperança. O Paulo Freire, ele fala sobre isso. Ele diz que há dois tipos de espera. O que espera parado, ficando, esperando, e que espera com esperança, que é de esperançar, de lutar, de correr atrás para conseguir. Eu espero que o nosso papo tenha sido agradável. Para mim foi extraordinário. Muito bom. Muito bom, né? Um papo. Mas... Ficou devendo porque não trouxe o violão, que era para fazer uma apresentação aqui, mas... Não foi provocado. Teremos inúmeras oportunidades nas quais você vai falar sobre isso. Você vai fazer o convite agora para participar do grupo, da equipe? Faça você. Não, você é o nosso chefe maior aqui. Nós já conversamos, eu conversei com o Chagas. O Chagas vai conduzir o nosso Pode Escrever Cultura. Já temos na primeira semana de novembro. E aí vem o quê? Música, literatura, teatro, artes de um modo geral. Cultura de forma geral. Vamos trazer agricultores para cá para tratar sobre o plantio do arroz, do feijão, da lua, porque um cabeleireiro, por exemplo, pode tratar por que um cabelo pode afinar ou pode engrossar se ele corta na lua crescente ou na lua cheia ou na lua nova. Tudo isso é cultura. Seu Raimundo, meu morador do sítio, ele olha assim, diz, professor, eu não vou plantar macaxeira nessa semana não, porque não vai nascer. Não plante cebola, porque o fio vai ficar fininho, não serve para nada, porque a lua não tá boa. E isso é ciência, isso é cultura, e isso é verdade. Esse é um conhecimento ancestral. Sem dúvida. Muito bem, então... Já tem alguma coisa em mente, alguma pessoa em mente para trazer já, Chagas, para o seu primeiro? Tem muitas pessoas, mas não defini ainda porque a gente precisa definir as datas direitinho.
Mas tem muita gente Entendi. boa, né? Contratozinho, o valor, né? A cair na conta todo mês. Não é semanal, não? Não, diga logo que é. Tu conhece essa, né? É diário. É diário. Muito bem, professor. Chagas, muito obrigado. O nosso Pode Escrever, o podcast de conhecimento, agradece demais a sua presença aqui. Foi uma tarde prazerosa. Muito rapidamente o nosso tempo se foi. Passou. É bom isso. E a gente está aqui, então, nos despedindo de todos aqueles que nos veem, nos escutam, dizendo de novo, né, César, que para acessar nossas redes sociais... Bom, para quem já está acompanhando aí, né, que está nos assistindo agora, só que deixe lá o seu joinha e, por favor, nos seguir, né? Porque muita gente vai, porque a gente manda um link, ele assiste, mas não se inscreve lá, né? Então passe a seguir o nosso canal, por favor. Deixa o joinha sempre aí e as notificações são importantes também. Lembrando, como disse o Chagas, que a gente está falando da atualização da linguagem, sei lá, 20 anos atrás, falar assim, amarelo queimado. Se você falar para uma criança de 10 anos, não sabe o que é. Não entende. Então, cor de abóbora. O que é amarelo queimado? Então eu quero lembrar disso. Não é do meu tempo, não. É isso que eu quero dizer. Seguir, pegando fogo. Esse menino não sabe o que é isso, não. Seguir agora é acompanhar na rede social. Não. Naquela época, seguir era correr atrás. Eu montei agora na festa junina uma homenagem aos grandes músicos que fizeram a música nordestina. Então eu levei uma vitrola antiga e vários LPs, né? Saí catando LP, meus e de outros amigos. E aí perguntei para o menino, você sabe o que é a expressão vira o disco? Ninguém sabia. É. A maioria das crianças nunca tinham visto um vinil. Nunca tinham visto. O que é isso, professor? E como é que isso toca? Como é que sai som daqui? Você quer ver uma expressão antiga que a gente não deixou de usar e algumas pessoas que não pegaram esse tempo usam, passaram a usar, caiu a ficha. A Amélia não sabe o que é caiu a ficha. Sabe. Olha, ela não é desse tempo, mas ela sabe. É uma menina muito Amélia é jovem, professora. Mas ela tem maturidade já de alguém dos seus 30. Eu queria aproveitar aqui para agradecer a recepção que eu tive aqui do Guilherme, do Jean e da Amélia, que foi me recepcionar ali. Meti o pé na lama na hora que gente boa, Amélia. É gente boa, Amélia. É mulher de verdade. Mulher de verdade. Ela cobra. Meu amigo, você vai ver, você vai conhecer quem é a Amélia. É no pé, meu irmão, direto. Bom, Chagas, vamos fazer aqui um brinde. Um brinde. O nosso Pode Escrever de hoje.